Salve Maria Puríssima. Aqui estamos nessa segunda pregação. E quero começar com uma poesia que nos ajudará muito a entender esse plano de Deus. Esse plano, como eu disse antes, podemos dizer esse plano B de Deus, que surpreende, que está muito mais, vamos dizer assim, de todo o pensamento humano, por assim dizer. Nenhum ser humano poderia pensar que Deus poderia ter um plano dessa forma. Mais ainda, um plano que se levou por obra. E aí, essa poesia, o nome é Onde está a verdadeira felicidade. E diz assim: em uma bela noite em Belém, onde ainda reinava a escuridão, nos corações dos pobres homens, feridos pelo pecado de Adão, apareceu no céu uma linda estrela, com um esplêndido clarão, servindo de sinal e guia para os reis magos, que saíram em procissão ao encontro do Messias, que veio trazer-nos a salvação. Nascido em um pequeno presépio, que não tinha cama nem colchão, porque naquela região cheia estava a hospedaria, mas pleno estava o coração da Virgem Maria. Também o de São José, que cheio de amor ardia por aquele divino menino que veio cumprir as profecias, redimindo a humanidade, trazendo a verdadeira alegria, dando-nos a Deus por Pai e por Mãe, a Virgem Maria. Aqui está, nessa poesia, um resumo do plano B de Deus. E agora eu quero te perguntar: quem é esse divino menino que nasceu em um presépio? Quem é esse divino menino que, por as hospedarias estiverem fechadas, cheias, nasceu, por assim dizer, num pequeno presépio, algo aparentemente muito pobre? E podemos dizer qual o nome desse divino menino, dessa criancinha? Muitos vão dizer: seu nome é Jesus Cristo, seu nome é Emanuel, mas quero enfatizar o nome pelo qual São João Batista naquele tempo, dá a esse menino já grande. Porque depois que esse menino foi crescendo, educado, alimentado, amamentado, amado pela Virgem Maria e São José, ele, depois de seus 30 anos, vai cumprir sua missão. E quando João Batista, que foi designado pela Divina Providência para preparar um caminho, vê esse divino menino já grande, olha para ele e sabe o que João Batista vai dizer aí? João Batista, que vamos celebrar São João Batista nesse mês, ele olha e ele não vai dizer: olha, está vindo Jesus Cristo, olha, está vindo Emanuel. Não. Ele vai responder a pergunta que Isaac fez
tinha feito há anos e anos e anos, décadas, podemos dizer séculos atrás. Qual foi a pergunta de Isaac a Abraão? Pai, temos o altar, tudo está preparado. Onde está o cordeiro? Parece que essa pergunta foi colocada nos ouvidos de São João Batista, que ao olhar a Jesus Cristo diz: eis, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que frase, que frase, que profundidade está aí. Onde nós víamos, ou seja, aqueles que estavam sendo batizados por São João Batista, que viam ali? Viam um homem. João Batista disse, obviamente inspirado pelo Espírito Santo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos irmãos, amigos, familiares, conhecidos e aqueles também que eu não conheço, quantas coisas estão escondidas atrás dessa frase. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Aqui está aquele pelo qual Deus deu em resposta à fé de Abraão. Abraão, ao dizer a Isaac, Deus proverá, meu filho. Deus proverá o cordeiro. E proveu. Deus proveu este cordeiro. Agora, imaginemos. Quem é, então, esse cordeiro? Quem é este Emanuel, este Cristo? Este é aquele que estava junto do Pai, nosso Pai do céu. E que, praticamente olhando a humanidade, vê que estavam, como no Evangelho de hoje, do domingo 11, este domingo hoje, 18 de junho, vai dizer. Praticamente, meditando essa passagem, para mim é como que o mesmo olhar que Jesus olha hoje, nesse evangelho que vai dizer, Jesus olha para pessoas e se compadece. E ele fala lá que Jesus viu aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Como ovelhas, podemos dizer, extraviadas, perdidas, cansadas. Para mim, este mesmo olhar de Jesus de compaixão, esse mesmo olhar de amor, ele olhou lá do céu para nós, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho de Deus Pai, olhou e disse: veja, Pai, veja essas almas que criamos a nossa imagem e semelhança. Vejam que estão sem destino, sem um rumo para a vida, sem um plano para a vida. Quero ir a conduzi-la, Pai, a conduzi-la de volta para estar em relação conosco. E o Pai, obviamente, aceitou. Aceitou o sim do Filho que quis vir aqui na Terra. E o Pai também, nesse envio, nesse querer do Filho, lo envia, e ele vem na Terra. E para que veio este verbo que se fez carne no seio da Virgem Maria? Para cumprir, obviamente, para pagar uma dívida que o homem tinha
atribuído pela falta, pelo pecado, pela desobediência para com Deus. Mas só que não foi fácil pagar essa dívida, porque nós já sabemos o preço que ele custou. Mas há outro aspecto pelo qual Jesus encarnou e veio habitar, viver entre nós. Sabe qual foi? Foi as duas características que Deus tem para com o ser humano. Podemos dizer duas especialíssimas características, o plano que Deus sempre busca realizar para com o ser humano. Qual é? Quais são? A primeira, revelar-se. Deus sempre buscou revelar-se ao homem, dar a conhecer-se ao homem. Por isso que quando criou Adão e Eva, vinha conversar com eles. E obviamente essa conversa era uma demonstração, era mostrar, era dizer o amor que ele tinha para com aqueles dois. Qual outra característica de Deus para conosco? Dar-se. Deus tem essas duas missões, ou seja, não missões, senão que Deus, esses dois pontos é o que ele mais realiza na vida das pessoas e quer realizar na sua vida em particular. Não só que, mas todos os dias ele está fazendo isso, revelando-se e entregando-se cada dia. E muitos podem pensar, mas eu não escuto nenhum anjo falando comigo. Eu leio a Bíblia e não é que a Bíblia grita aí falando comigo. Eu não vejo Jesus caminhando na terra como caminhou há mais de 2000 anos atrás. E é como você perguntar, e por que você me diz, Antônio, que Deus está revelando-se e entregando a mim? Como posso ver? Digo que, para que você veja como é interessante, o livro da natureza tem um santo que adquiriu essa graça de poder ver a Deus, escutar a Deus na natureza, na criação. Dizia que esse santo, ao passar em um jardim, é quase que ensurdecedor ao ver uma rosa, aqui é um girassol, mas ao ver uma rosa, uma planta linda, ele escutava Deus dizendo, eu te amo. São Francisco de Assis, que via Deus em tudo, praticamente. Mas Deus tem várias formas de revelar-se a nós e de entregar-se a nós. Aqui, se você pensa um pouco, pode já estar entendendo o objetivo desse retiro, que na primeira pregação foi baseada mais no relato do amor infinito que Deus teve, não no passado, Deus tem, porque Deus não criou Adão e Eva e ficou aí. Saiba que ao criar a você, ao me criar, Ele está criando o mundo. As plantas quando nascem, ou seja, não é que Deus criou o mundo, um jardim, o homem, os animais, e ficou aí. Não. A todo momento Deus está criando. E nesse ato de criação, Ele está amando. Porque tudo que existe é fruto do amor de Deus. Deus, ao criar uma coisa, Ele está dizendo, amo essa coisa. E o ser humano podemos dizer, não é uma coisa. É um objeto amado dele. Por isso, como essa passagem que deixei para que você meditasse, Isaías 49, versículo 16, é a declaração de amor de Deus para com a sua pessoa. Quando ele diz, seu nome está, em algumas traduções vai dizer, seu nome está tatuado na minha mão.
Não é escrito com uma caneta que se apaga, é como uma tatuagem na mão de Deus. Como algo que nunca mais se apagará. Aqui já está um pouco desvelado o plano que Deus tem para a sua vida. E que plano é esse? Deus tem um plano de entregar-se e revelar-se a cada dia para você. E sabe onde Deus se revela e se entrega mais, podemos dizer, mais continuamente? Entrega-se e revela. Um dos pontos que eu, particularmente, muitas vezes me vem lágrimas nos olhos, é ao contemplar uma Santa Missa. A Santa Missa foi instituída por Deus para levar o homem a ver, deslumbrar a entrega que ele faz por esse homem. E, obviamente, esse revelar-se e essa entrega. Como a gente vê isso? Só para que tenha uma ideia. Já participei, graças a Deus, tenho um costume também de participar de santas missas que tem praticamente toda uma bagagem de coisas que ajuda a ver Deus atuando aí. Sabe como? Por exemplo, o incenso. O incenso é como que, podemos dizer, como que um perfume que Deus, ou seja, que me atrai a Deus. As velas, essa luz que veio habitar na terra. A música, uma bela música na Santa Missa. E, obviamente, as palavras que são proclamadas, Sagradas Escrituras. E tudo isso para que serve? Para praticamente aquela passagem de Jeremias, que é fabulosa. Jeremias vai dizer: seduziste-me, Senhor. Eu me deixei seduzir. Tua força é maior do que eu. Assim é o que Deus busca fazer na Santa Missa. Por isso que, com a graça de Deus, um dia, oxalá que todos possam um dia participar de uma Santa Missa bem celebrada. Com músicas que não é música que me faz chorar e que linda, mas sim música que eleva a alma. Mas sim uma cerimônia belíssima que, desde, por exemplo, flores no altar, um incenso, uma música, com as velas, o sacerdote vestido com as vestes, os ornamentos de um sacerdote. É como que escutar Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor está me falando a mim. O Senhor está revelando-se a mim. Eu quero agora fazer a parte que me toca. Muito bem. Então, se Deus faz o que Ele tem que fazer, não que tem por obrigação, mas faz o que Ele quis e quer fazer todos os dias, que é revelar-se a nós e entregar-se, qual é a nossa atitude? Qual é a atitude nossa ante essas revelações divinas? Eu digo na Santa Missa porque é o culme, foi a instituição, podemos dizer, a invenção de Deus mais sublime que leva a que o homem possa conhecê-lo e, conhecendo a Ele, se entregar mais. E agora, o que corresponde ao ser humano? O que corresponde ao homem? A nós corresponde duas coisas: responder e não responder. Simples assim. Te pergunto, como seria então uma resposta para que nós
Qual é a resposta que devemos dar a essa entrega incessante de Deus para com a nossa pessoa? A todo momento Ele se entrega a nós. Como podemos responder? É apenas com, sim, Senhor, te aceito. Pronto, passe de mágica. Não é assim. Para responder a Deus, para responder esse amor, hoje nosso Senhor nos disse nas Sagradas Escrituras. Hoje no Evangelho de hoje ele disse. Diz o Evangelho que Jesus viu ovelhas como desgarradas, cansadas e sedentas. E o que ele fez? Ele chamou apóstolos, discípulos seus, e como ele enviou como bons pastores para que pudessem o que fazer com essas ovelhas. Dizia curar, curar as feridas delas, sarar, expulsar demônios. Ele dizia, os demônios, obviamente, mais à frente um dia vamos meditar um pouco mais sobre isso, com a graça de Deus. Mas, de forma especial, queria que você meditasse também, nós possamos meditar o porquê Jesus Cristo nos chama de ovelhas. Já parou para pensar nisso? Por que nos chama de ovelhas? Por algumas características próprias das ovelhas. Que características são essas? Eu, que sou filho de um pastor, não digo pastor, não pastor de protestante, mas sim meu pai, Domingos, que vive lá na Bahia, tem suas ovelhas. E quantas vezes me comoveu vê-lo pegando, às vezes, brezoquiolo, aí um produto lá para sarar as feridas das ovelhas. Ele ia, às vezes eu segurava, porque as bichinhas choravam, gritavam, quando ele colocava os remédios nela. Aí eu via já, eu nem conhecia as Sagradas Escrituras nesse tempo, mas eu via o que hoje, por assim dizer, eu entendo muito mais o que passou no coração de Jesus ao ver aquelas ovelhas feridas. E meu pai fazia isso. Sarava, cuidava delas. Às vezes tinha algumas que tinham muita lã, pesava a lã e ele tinha que esquilar, cortar a lã delas. Outras, o que ele tinha que fazer? Tinha que colocar, podemos dizer, para dormir no curralzinho dela. Quantas, às vezes, ficavam perdidas, ele tinha que ir atrás e conduzir de volta para o rebanho. E algo muito interessante. Duas coisas interessantíssimas que me faziam pensar, muito pensar, era... A primeira era que ele, longe, estavam as ovelhas, às vezes, não sei, 500 metros por aí. Meu pai de longe gritava a língua das ovelhas, que eu nunca entendi, mas repeti depois. Só que elas não vinham a mim como vinham quando meu pai gritava. Chamava as ovelhas e de longe vinha na carreira, correndo. E por que vinha até ele? Porque sabiam que ele ia dar comida para elas. E depois ia colocar elas no lugar para que elas descansassem. E que é isso, senão... outra característica que me fazia pensar era que as ovelhas de meu pai tinham uma marca. Meu pai marcava na orelha delas. Fazia um cortezinho na orelha delas. Nas orelhas. E era um corte que, aonde essa ovelha estivesse, se ela, por exemplo, chegasse e juntasse com outras ovelhas de outro rebanho de meu tio, por exemplo, meu pai distinguiria, porque as suas ovelhas tinham um corte distinto de orelha. Ele tinha uma marca. E, agora, característica das ovelhas. São frágeis, não têm a proteção por si mesmas. Elas praticamente, se vê um cachorro para matar elas, mata na hora, um lobo, fácil de matar. Se não tem um bom pastor do lado delas. Elas dormirão fora, qualquer lugar, se o pastor não conduz ela
para dentro do seu curralzinho. Também elas escutam, são dóceis à voz do pastor. Pergunta: nós estamos sendo ovelhas? Boas ovelhas para o nosso bom pastor ou não? Então, nesse exemplo, vemos o porquê Jesus se compadeceu por aquelas ovelhas. Por nós, suas ovelhas, que quem sabe, um de vocês que me escutam, está ainda extraviado, está fora do caminho. Ou seja, não está ainda no rebanho do bom pastor, nosso bom pastor Jesus Cristo. E muito interessante porque esta marca dessa ovelha que meu pai fazia na sua orelha, nós recebemos essa marca, sabe como? Não foi na orelha, foi na nossa alma. Nós recebemos na nossa alma a marca de que somos de Deus pelo batismo. Quando fomos batizados, passamos a pertencer a esse rebanho de Cristo. Na medida que crescemos e estamos perto dele, que se dá especialissimamente pela oração, passaremos cada vez mais a escutar a voz dele, desse bom pastor. Então, para ir já finalizando essa pregação, queria ajudá-lo a pensar que, da mesma forma, pensando nesse amor desse Deus para conosco. Por quê? Porque imagina, da mesma forma que aquele pai, vendo seu filho, único filho, com uma lenha nas costas, subindo no monte, e lá, com o pai ainda olhando para ele, assim foi nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse cordeiro que foi subindo em um monte chamado Gólgota, com uma lenha nos ombros, a cruz, e chegava lá em cima, no monte, no altar, atados os braços e clavados na cruz, não proferia palavras de maldição, mas sim, desde cima, olhando para cada um de nós, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Digo a você, aqui também se cumpriu aquela profecia do Gênesis. Colocarei inimizade, colocarei ódio entre ti, serpente, e a mulher. Quem é a mulher? Essa mulher que Nosso Senhor disse: mulher, ainda não é chegado a minha hora. Essa mulher que Jesus diz na cruz: mulher, aí está teu filho. Filho, aí está tua mãe. Essa mulher que no Apocalipse vai dizer: vi no céu uma mulher vestida de sol, Jesus Cristo, a lua abaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas. Aqui está a mulher. Aqui está a descendência da mulher, que esmagou a cabeça da serpente, morrendo por nós com uma morte, a pior que existia, uma morte de cruz. E aí eu te digo a ti, qual foi o motivo pelo qual nosso amado Cordeiro morreu na cruz? Essa resposta vemos no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16 a 18. Que diz lá? Com efeito, de tal modo, de tal maneira, Deus amou o mundo, ao ser humano. Deus amou Antônio Luiz. Deus amou a você, Maria. Amou a você, Simone, Carla, quem seja. Que Ele deu seu Filho único. Para quê?
todo que nele crê não pereça, não se condene, mas tenha a vida eterna, tenha um sentido para a vida. Pois Deus, Pai, não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, para te condenar, para condenar-me, a mim, Antônio, mas sim para que eles se salvem por meio dele. Que palavras! Quanto vemos de amor impregnado nessas palavras? Como não podemos escutar essas palavras de nosso bom Deus? Esse amor que se entregou. Esse amor do Pai que entrega o Filho, esse amor do Filho que se entrega por nós, por amor ao Pai, e essa relação de amor que, creio eu, que a mim e a você que me vê, que me escuta, não poderíamos ter outra resposta senão, sim, Senhor, eu também quero entregar-me por Ti. Eu também quero voltar a conversar contigo. Eu quero, Senhor, ver, aceitar essa revelação que Tu dá a mim e ainda mais. Como Tu queres entregar-te a mim, eu quero receber-te. Por isso, terminamos essa pregação com esta passagem bíblica e peço que agora são 18h24. Vamos fazer uma pequena pausa para poder meditar mais essas palavras. E pediria a ti que busque refletir essa passagem. João 3, Evangelho de São João 3, versículo 16 e 17. 2 versículos apenas que ajudará a meditar. E voltemos em mais ou menos 15 minutos. E aí vamos dar por finalizado, ou seja, com a última pregação, esse retiro. E lembre-se que Deus se entregou e se entrega a cada dia e se revela a nós. Última pregação, quero te dar as ferramentas para como nós devemos escutar, ou onde podemos ver e escutar a Deus que se revela e como podemos nós recebê-lo. Salve Maria Puríssima e até a próxima pregação, que será em mais ou menos 15 minutos. Salve